Em compartilhar com vocês as minhas impressões sobre o livro Ser Estrangeiro, do Jean-Paul Cherleux. Acho que é assim que pronuncia. Esse aqui é mais um livro da parceria com a Companhia de Letras pela Educação. Eu achei muito interessante porque o autor faz a gente ver quem é o estrangeiro, faz a gente se sentir na pele dele. O objetivo dele é desconstruir todos os preconceitos que as pessoas têm em relação ao estrangeiro e ao desrespeito ao estrangeiro. Ele nos mostra como esse preconceito acontece, por que a gente pensa sobre isso, por que a gente tem esses pensamentos, né, preconceituosos, como a gente expressa esses pensamentos e esses preconceitos, né? O que a gente deveria fazer para que eles não existam mais, porque somos todos seres humanos e no fundo todos somos estrangeiros em algum momento da nossa vida. E ele traz vários exemplos aqui a respeito disso. Ele faz a gente enxergar esse tipo de coisa com muita didática, sabe? Ele usa metáfora, tem um capítulo do livro que é uma metáfora sobre essa questão de ser estrangeiro, se tornar estrangeiro, as causas de se tornar um, e como essas pessoas deveriam ser tratadas, né? Porque tem até leis em favor deles, em defesa deles, né? Na verdade, isso precisa ser levado em consideração. E aí ele começa com um exemplo, uma experiência que ele teve enquanto estrangeiro, de como ele foi tratado num trem por um homem na França, se eu não me engano. O cara dirige palavras. Não era só ele de estrangeiro que estava dentro do trem. Tinha outras pessoas com ele lá. Com ele não, outras pessoas dentro do trem que eram estrangeiras, visivelmente pelo corpo, pelo cabelo, pelo jeito de se vestir. As pessoas percebem, né, que aquelas pessoas vieram de outros países, de outras culturas. E aí ele se sentiu muito mal com aquilo, que foi um ódio, assim, desnecessário, como geralmente é todo ódio, né? Ele se sentiu muito ofendido com aquilo, e a partir daquele momento ele começou a pensar que ele deveria falar sobre isso. Ele é um comunicador social, ele fez vários trabalhos em vários lugares, inclusive acredito que o último dele foi no Nexo Jornal, que é um jornal muito interessante, crítico, social, enfim. E aí ele resolveu falar sobre isso. Ele começa o livro, o título do livro completo é Ser Estrangeiro, Migração, Asilo e Refúgio ao longo da história. É exatamente isso que ele traz ao longo do livro. Na introdução ele fala sobre esse exemplo, né, que ele dá da vida dele. No primeiro capítulo, no título Quem é o Estrangeiro, ele vai descrever por que as pessoas se tornam estrangeiras, quem é esse estrangeiro, aponta aqui os motivos de uma migração, né, dessa movimentação de uma pessoa do seu lugar para outro lugar, ou vindo de outro lugar e retornando para o seu lugar, enfim. As causas da expulsão são guerras, e é muito interessante porque a gente sabe que as guerras, outra causa são as condições climáticas, outra causa são as condições políticas, as divergências políticas, né, religiosas, de gênero, de ambientais, as causas ambientais, né? A gente sabe que essas tragédias, elas fazem as pessoas saírem dos seus lugares de origem, vamos dizer assim, né? Mas a gente não tem noção do quanto isso é necessário para essa pessoa e, na verdade, é obrigatório, porque no fundo, a pessoa não quer sair do seu lugar de origem, só que ela não tem opção, isso coloca em risco a vida dela, então ela precisa sair. E aí ele vai descrevendo o que uma guerra causa, quais são as consequências, como fica a vida da pessoa num ambiente de guerra, o que crises ambientais, as consequências disso, como foi o tsunami na Indonésia, terremotos no Haiti, e aí ele vai trazendo essas descrições. As perseguições políticas também geram uma migração, porque a pessoa defende uma coisa, ela vai contra o governo, por exemplo, e aí ela começa a ser ameaçada de morte, começa a ser discriminada por isso, tem a sua família ameaçada, então ela se vê no dever, na obrigação, na necessidade de sair daquele país e ir para outro. As causas da natureza são tsunami, terremoto, enchente. Outra causa é a causa da economia, as condições de vida precárias, as condições do Estado de prover uma qualidade de vida, financeiramente falando, de trabalho, enfim, condições de vida no geral, dependendo da forma que o governo proporciona isso para a população, gera a necessidade das pessoas saírem e tentarem coisas melhores em outros países. Essas são as razões econômicas da migração. Então ele enfatiza que qualquer um pode ser um migrante, né? Um migrante, né, na verdade. E no final do livro ele explica todos esses termos direcionados a essas pessoas. No capítulo 2 ele vai falar sobre as migrações que ocorreram ao longo do tempo e são as mais comuns que a gente conhece, né, na história do mundo, que foi as grandes guerras mundiais,
as guerras ocorridas no mundo, né? Tsunami, os países do Oriente Médio que vivem em guerra e as pessoas migram, né, para poder ter condições de vidas básicas. Haiti, que eu tinha falado, da Indonésia, e começa a descrever essas migrações desde o Império Romano, né, que é um relato da história dos mais antigos, mais conhecidos no mundo. Nessa época tinha, por condições favoráveis, porto e acesso a riquezas naturais, muitas pessoas vinham para o Império Romano e tentavam conquistar aquelas terras. Isso gerou muitas guerras civis, né, obviamente. Então, as migrações, ele descreve que começaram a partir daí. Então, também, né, as migrações da escravidão, o povo indígena também, né, isso foi a origem das migrações, faz parte das migrações também no mundo. E aí ele vai falando de leis e de ações que foram criadas contra a permanência de estrangeiros em determinados países. Ele cita que na época do Vargas isso foi bem intensivo aqui no Brasil, porque o estrangeiro passou a ser uma ameaça, né? Passou a ser não, desde sempre o estrangeiro era uma ameaça. Ainda se perpetua essa impressão a respeito dos estrangeiros, por isso tanto preconceito, né? Mas assim, é bizarro. Os estrangeiros vão entrar no país para fazer o quê, gente? Pelo amor de Deus. Sabe? Eu sei que tem essa questão de guerra, só que as pessoas têm os seus motivos para sair, eles não são terroristas, sabe? Eles têm os seus motivos para sair dos seus países, e isso tudo é conversado, isso tudo é falado. Então, são umas burocracias desnecessárias. Aí o terceiro capítulo é intitulado Na Pele de um Estrangeiro, que ele faz uma metáfora, ele cria uma situação para a gente entender, porque esse livro aqui é outra coisa. O autor ele tem a intenção de mostrar essas coisas que ele traz aqui no livro para adolescentes, para jovens, crianças na transição, né, da adolescência para a juventude, porque ele fala que essas pessoas estão mais dispostas a abrirem seus pensamentos, a conhecerem coisas novas, a abrirem mão de preconceitos. E ele fala que esse livro, ou esse assunto tem que ser tratado com essas pessoas para que elas não se tornem aquele adulto, do exemplo lá do começo do livro, que endurecido, enrijecido e já fechado, com essas ideias fechadas. Esse é muito difícil de você desconstruir, né? Preconceitos e ideias equivocadas, desrespeitosas sobre os outros. Aí o livro todo é sempre com muitos exemplos, com muitas metáforas, para que um adolescente, um jovem consiga entender de fato o que é ser estrangeiro e por que não há necessidade ou não temos que tratá-los como uma coisa, sabe? E ele fala muito desse conceito também do outro. A gente tende a querer a tratar o outro como outro porque nós somos iguais, isso é fato. Mas esse outro, essa aversão ao que não somos nós, o que não é o meu grupo que me representa, é porque a gente cria essa rivalidade. Esse outro, essa pessoa que a gente ojeriza, só existe porque a gente cria coisas naquela pessoa que são opostas às nossas e a gente torna aquele outro inimigo. O que não deveria acontecer, né? Quando a gente torna esse outro igual, tratamento é completamente diferente. Aí nesse terceiro capítulo ele cria uma situação de um prédio que ocorre um alagamento, aí tem briga política, tudo isso que ele conceituou como sendo a causa de um estrangeiro se tornar estrangeiro, né? Ele traz nessa metáfora que ele faz. Aí no quarto capítulo ele fala sobre os tipos de imigrantes, as leis e as instituições, né, que recebem esses imigrantes, o que acontece, como se dá. Ele fala da guerra na Síria, fala do terremoto no Haiti, fala de tsunami na Indonésia, fala do estado da Somália, das guerras civis e tudo mais. Aí aponta os motivos mais uma vez, e sempre reforçando, né, essa questão de explicar as causas, porque acontecem, quem são os imigrantes, sempre fechando nessa ideia, né, os conceitos, as ideias que ele apresenta. Essa parte eu achei muito legal, que ele começa a definir o que é cada um dos termos e os termos que a gente precisa conhecer para poder entender essa dinâmica, esse assunto, né. Aí ele fala que os imigrantes são emigrantes e imigrantes. Os imigrantes são aquelas pessoas que chegam ao país. Imigrante é quem vem da Venezuela, quem vem da Somália, quem vem do Haiti para o Brasil, por exemplo. Os emigrantes são os que saem
Por exemplo, se eu sair daqui, eu vou para Portugal, vou para França, para morar, para tentar condições melhores, porque eu fui ameaçada politicamente, porque aqui teve alguma crise ambiental. Eu sou imigrante. Eu saindo daqui, mas eu chegando lá, eu sou imigrante. Tem os migrantes econômicos, né, que vão tentar melhores condições de vida, financeiras. O refugiado é aquele que teve que sair do seu país porque estava com a sua vida em risco e ele pode sofrer, né, perseguição no país dele. E ele é diferente do migrante econômico, porque o refugiado, ele passa por situações no país dele que ele geralmente não vai querer voltar, não vai ter condições de voltar, e passa por situações que botam a vida dele em risco e que podem levá-lo à morte. O migrante econômico não, ele sai porque ele quer condições de vida, só não tem nada a ver de questão de morte, de botar sua vida em risco, enfim. Tem os deslocados internos que mudam de um estado para o outro, de um bairro para o outro, por conta dessas. Por exemplo, tem gente que passa pela questão da enchente, do desabamento de terras, e aí ele sai daquela cidade ali e vai para outra. Então, são os deslocados internos, ele não precisa sair do país dele para tentar sobreviver. Os asilados são aqueles que migram por questões políticas, que ele é penalizado ou indiciado como uma pessoa que é perigosa, socialmente falando, para aquele estado, para aquele governo. Aí o réu, ele tem a opção de pedir para ir para outro país. Aí quem o julga pode determinar se ele vai mesmo ou não. E se ele for, ele vai com uma carta para o país de lá dizendo que ele pode ser perigoso. Esse é o asilado. O exilado é aquele que sai do seu país por conta das questões políticas e ele vai, vamos dizer que ele é expulso, né, do local em que ele estava. O exílio aconteceu mais antigamente e na época da ditadura militar também teve isso, que a pessoa é obrigada a sair de dentro do país. Tem os refugiados ambientais e por identidade de gênero, porque nessas situações o meio ambiente, né, que a natureza causa como consequência a pessoa ter que ir embora, ter que sair, não tem mais casa, não tem mais como acessar aquele lugar ali onde ela morava, né? E por questões de gênero, são pessoas que são discriminadas por seu gênero e têm que mudar de lugar, né? Ele aponta que a questão da migração, aí ele finaliza, né, falando que a questão da migração é um caso de polícia, e sempre foi. Passou a ser, hoje é um caso de política, mas na prática ainda não é isso que a gente vê. Conclui dizendo que as pessoas têm o direito de se abrigar, de ser bem recepcionado, de viver, né? E isso é o Estado quem deve garantir. E outra coisa, uma coisa muito importante, que esse tipo de as causas que tornam uma pessoa migrante diz muito sobre quem está na política, quem está no governo, se essas pessoas pensam e desenvolvem ações e efetivam políticas que coloquem em prática ações que efetivem os direitos das pessoas. Por exemplo, se existe uma crise ambiental, como o governo vai lidar com isso? A ponto de fazer com que a pessoa não precise sair do país dela. Guerras, causa de governo. Questão de gênero, questão política, questão econômica, que faz uma pessoa sair de um país para o outro. Isso tudo diz respeito sobre o governo que você elege. Então, fica a dica, né? E aí, no final, ele dá dicas de como a gente pode ajudar. Porque nós enquanto ser humanos, assim, que não somos políticos, que não efetivamos leis, que não fazemos parte do legislativo e tudo mais. Isso, efetivamente, diretamente, seriam ações, pessoas que fazem ações para poder garantir os direitos dos migrantes, né, na verdade. E aí ele fala que nós, enquanto pessoas da sociedade, pessoas qualquer, nós podemos fazer muita coisa também. A primeira coisa que ele aponta é conhecer essa realidade, saber como acontece, o que uma pessoa faz, o que um migrante passa, entender a história deles, ouvir, buscar artigos, grupos que falem sobre isso, que tem essas pessoas, para a gente conhecer a realidade dessas pessoas. E quando a gente conhece a vida do outro, a realidade do outro, a gente muda a maneira que a gente pensa a respeito dele e como a gente trata. E a segunda coisa é que ele falou que a gente tem que se mostrar aberto para conhecer, para ir à comunidade, para conhecer a cultura, lugares, porque nos nossos países existem comunidades de imigrantes, por exemplo, de japoneses, de árabes, venezuelanos. Então, esses grupos, eles se organizam entre si. Então, a gente precisa
estar aberta a conhecer, né, essas culturas e entender que a gente pode contribuir com eles e eles podem também contribuir, agregar para nós, para nossa cultura. Sempre somando, sabe, esses dois. E a terceira coisa é apresentar essas coisas que a gente aprende a respeito deles, passar para os outros, apresentar para os outros, mostrar para os outros que eles são seres humanos, que eles têm suas vivências, que eles têm suas dificuldades. Tem porquê, né, a gente destratar, ter preconceito ou discriminar. Pelo contrário, nós temos o dever de ser empáticos, porque eles têm motivos e dos piores para poder terem saído de suas terras. Enfim, é isso, gente. Espero que tenham gostado. O que vocês acharam do livro? O que vocês pensam sobre esse tema, sobre esse assunto? Se vocês sabem alguma coisa a respeito, se tem alguma coisa a compartilhar, para agregar. Eu achei muito interessante, muito didático e super recomendo. Tchau, tchau.